Olá, gente. Eu sou o Dalmo Machado, sou docente da Universidade Federal Fluminense, atuo no programa de mestrado profissional em enfermagem assistencial, no programa de pós-graduação em ciências cardiovasculares, ambos da Fluminense, e no programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, em Rio. Dando prosseguimento ao nosso curso de bioestatística, eu resolvi fazer essa aula, que é meio que uma bonus track, em cima de uma pergunta feita por um aluno sobre a utilização do erro padrão, né? Primeiro ponto, tem que se pensar que o erro padrão ele não necessariamente se aplica à média. Pode-se ter diferentes tipos de erro padrão, mas o mais usual é o erro padrão da média. Então, quase sempre só se fala em erro padrão, mas subentende-se que se trata de erro padrão da média. É algo que é visto relativamente com frequência nos artigos, e diria que erroneamente aplicado nos artigos. Eu vou deixar na descrição um artigo bastante interessante, feito na Universidade do Porto, que ele compara desvio padrão com erro padrão da média. Isso demonstrando a partir de diferentes conjuntos de dados. Mas o que tem de interessante no erro padrão que ele é tão desejado por boa parte dos autores? A gente vai concluir isso no final desse vídeo. Bom, então, o erro padrão é uma medida de variação de uma média amostral em relação à média populacional. Veja, o desvio padrão, ele mede o espalhamento de cada observação em relação à média da amostra. Então, poderíamos dizer que o desvio padrão ele está relacionado ao comportamento intrínseco da amostra, conquanto que o erro padrão é uma medida de confiabilidade dos diferentes possíveis conjuntos amostrais em relação à população. Vamos lá. Enquanto que o desvio padrão ele se aplica à amostra, o quão cada unidade dista em relação à média da amostra, o erro padrão se refere a num cenário hipotético em que fossem coletados diferentes amostras de mesmo tamanho, eu não teria as mesmas dispersões. Então, ele mede o quão disperso está diferentes conjuntos amostrais de um mesmo N em relação à média populacional. Portanto, um se aplica à amostra e o outro é uma extrapolação da variabilidade em relação à população. Já vamos ter um comparativo, vai ficar mais fácil de entender. Então, ajuda a verificar a confiabilidade da média amostral calculada. Indicar a imprecisão associada à estimativa de um determinado parâmetro. Toda vez que falarmos de parâmetro, estamos falando de dados populacionais. Então, qual é o parâmetro de média de uma população? Mi. Qual é o parâmetro de média de desvio padrão populacional? Sigma, né? Qual é a média amostral? Seria o X barra. Tá? Então, toda vez que utilizarmos o termo parâmetro, estamos nos referindo à população.
apresenta indícios da existência de diferença significante entre diferentes amostras do mesmo tamanho. Em base geral, é isso. Vamos lá. A utilização é controversa em estudos em saúde, pois se refere à população. Então, notem que é uma forma de extrapolar os resultados achados e compará-los com a população. Resumindo, fornece informações sobre a representatividade da média amostral ou de uma média amostral em relação à média populacional. Ou seja, quanto a média de uma amostra dista da média da população. Portanto, diferente do desvio padrão, que fornece informações de quão distante está cada observação xi em relação à média da amostra. É um passo intermediário no cálculo de intervalo de confiança. Eu penso que, num futuro breve, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre intervalo de confiança, que também pode ser intervalo de confiança para média, intervalo de confiança para proporção, intervalo de confiança para média, com variância conhecida, enfim, não é uma coisa tão estanque. Mas vamos segurar um pouco. Então, isso aqui que eu chamo muita atenção. Vamos ler junto? O fato do erro padrão ser quantitativamente menor do que o desvio padrão, tá? Se você pegar o mesmo conjunto de dados, calcular o erro padrão e calcular o desvio padrão, ver-se-á que o desvio padrão ele é maior do que o erro padrão. Então, isso pode contribuir para que alguns autores optem por apresentar o erro padrão quando pretendem quantificar a dispersão das observações da amostra, transmitindo uma falsa ideia de precisão aos leitores menos atentos e com pouco conhecimento de estatística. Então, muitas das vezes é um ardil que o autor utiliza para tentar demonstrar que a população é semelhante, que variou pouco. Nós ainda não falamos de curva normal, mas só adiantando, o erro padrão da média ele é especialmente útil na análise de dados com distribuição normal, que é essa distribuição gaussiana que nós chamamos. Ele tem esse formato de sino, a média, a moda e mediana são centralizados, e essa média é igual a zero. E aí nós temos os desvios padrão. Um desvio padrão para mais, um desvio padrão para menos. 2 desvios padrões para mais, 2 desvios padrões para menos. Então, o que isso demonstra? Que quando eu tenho mais ou menos um desvio padrão em torno da média, considerando que essa curva ela é simétrica, contempla-se 68% das observações. Se nós ampliamos esses desvios para 2 em torno da média, contempla-se 95% de todas as observações. Se utilizarmos 3 desvios padrões em torno da média, isso vai para 99% coberto sobre esses desvios padrões. E o que isso demonstra? Que quanto maior a amostra, menor o erro padrão, menor a dispersão. A fórmula é bastante ordinária, desde que nós saibamos calcular o desvio padrão. Então, erro padrão da média, EPM, igual ao desvio padrão amostral, note que eu não utilizei aqui o sigma, é o desvio padrão amostral e não variância, dividido pela raiz quadrada do N amostral. Note que aqui é um Nzinho. E aqui, talvez, aquela última aplicação
Deixa eu voltar aqui, só para dizer do que eu estou me referindo agora. Apresenta indícios da existência de diferença significante entre diferentes amostras de mesmo tamanho. Vamos voltar aqui para tentar enxergar isso. Então, notem que nós temos 3 gráficos, né, e que nós temos diferentes cenários. Tá? Uma pesquisa que fala sobre assistir um vídeo institucional sobre uma determinada escala. E nós temos 3 cenários aqui. Então, notem que nós temos uma barra de erro padrão para quem assistiu o vídeo e para quem não assistiu. Isso acontece nos 3 cenários. Nesse primeiro momento, o que nós devemos tentar destacar? Pegue a base do erro padrão da variável maior com o topo do erro padrão da variável menor. Então, você está fazendo uma área aqui. Rosa, note que a gente vai fazer esse exercício em todos os 3 gráficos. É a base do maior com o topo do menor. Base do maior com o topo do menor. Então, vamos traçar essas paralelas, essas 2 paralelas, e vamos identificar essa área. Isso só acontece, só dá para ser feito se eu tenho um N igual. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma sobreposição, uma área que está tocando na outra, e isso contempla a média do erro padrão. Então, veja que essa barra está ali na metade da barra de erro. Isso quer dizer o quê? Que existe um forte indício de que essas 2 frequências, essas 2 médias, não são estatisticamente diferentes. Ou, numa linguagem de notação estatística, ela tem um P maior do que 0,05. Então, sobreposição de áreas contendo a média, ou a interpretação, forte evidência da ausência de diferença entre eles. Vamos para o segundo cenário. Topo do mais alto, perdão, base do mais alto, topo do mais baixo. Vamos ver a área de sobreposição. Então, verifica-se que existe uma sobreposição, todavia, ele não contempla a metade das médias. É isso que nós estamos vendo. Então, nesse cenário em que existe uma sobreposição das barras de erro, mas isso não chega à metade delas, é totalmente inconclusivo. Pode ser que exista uma diferença estatística e pode ser que não exista. Então, ele não é razoável supor. E nesse terceiro cenário, base da variável de maior média com o topo da barra do erro padrão da variável de menor média. Então, notem que não existe sobreposição de áreas, elas não se tocam. Nesse cenário, existe uma forte evidência de significância estatística. Certo? Um P menor do que 0,05. Então, o erro padrão, ele muitas das vezes, ele acaba sendo utilizado para você comparar diferenças amostrais, todavia, isso não impede de você ter que fazer um teste de hipótese, especificamente, coisa que nós veremos na segunda metade do curso. Por outro lado, lembremos que o erro padrão é um caminho para se chegar
aos intervalos de confiança. E esses, sim, são as medidas mais usuais e que deveriam estar sendo utilizadas com mais frequência. Uma última observação, essa barra ela pode significar tanto desvio padrão quanto erro padrão. Na parte prática desse vídeo, lá na planilha eletrônica, eu vou mostrar esses dois cenários, vamos fazer juntos, para ver como que muda completamente quando é um e quando é outro. Mas guardem já de chofre, né? Já fique claro isso, que o erro padrão ele é menor do que o desvio padrão. Certo? Espero que tenha sido útil para todos e até o próximo conteúdo.